não somos salvos pelas obras que fazemos, como seremos justificados então? Qual a relação entre a minha fé, as minhas obras e a justificação de Deus na minha vida? Olha aí, ó, esse tema vai dar o que falar, né? Tem algum pelagiano, algum arminiano, algum calvinista, algum... São sinônimos, né? São sinônimos, né? O importante de todo mundo aqui é cristão, né? Eu sempre digo que a minha teologia não é a teologia calvinista, é calvarista, a teologia do Calvário, né? Calvário é a nossa teologia. Porque quando a gente se define, a gente acaba criando rótulo e às vezes perde espaço, às vezes tem irmãos que não se relacionam, porque o cara é menino, porque o cara é calvinista. Então acho que bacana nós somos cristãos. Jesus como chave hermenêutica. Muito bem, primeira pergunta que eu quero deixar aqui para os pastores: qual o conceito de obras, fé e justificação na Bíblia e para a igreja primitiva? Vamos lá, vamos começar aqui sobre fé, obras e justificação. Olhou pra mim, não tem saída. Vamos começar a primeira. Um papo aqui. Já estava engatado aí no... Eu tava orando aqui, Deus, deixa eu falar por último, porque geralmente eu falo, enfim, vamos lá. Isso me faz lembrar algumas cartas de Paulo e Pedro. Primeira carta de Gálatas, quando Pedro é duramente repreendido por Paulo na sua epístola, e fala até porque ele estava vertendo para o lado dos judaizantes. Eu entendo até a ideia de Pedro, porque ele tinha uma identidade mais fácil, ele era judeu, fica mais fácil dele se relacionar com eles. Mas essas duas palavras que se cruzam e se contradizem em tese, é do apóstolo Paulo falando que nós não somos justificados pela obra, pela graça. Não é ação do homem. O homem, por quê? Para que o homem não se glorie. O mérito nunca vai ser nosso. Nunca. Amados, acredite, o bem que você faz não é mérito seu. Todo mal que nós procedemos veio da nossa herança adâmica. Mas o bom provém de Deus. Até do ateu que faz o bem é chamado graça comum. É algo que Deus já colocou nele, mesmo ele não crendo. Deus não precisa que ele creia para que seja imputado isso. E logo em seguida, numa evolução das cartas, Pedro fala que a fé sem obras é morta. Na verdade, eles não estão se contradizendo. O que ele está... Tiago, né? Tiago fala sobre isso. Estava falando de Pedro por causa de Gálatas, né? Tiago fala isso. Então, o que o apóstolo está falando? Paulo, o que ele está falando é o seguinte: quando você é agraciado por Deus, é impossível você deixar de fazer as obras de Cristo. É impossível. E essa obra não requer esforço, porque a graça é que nos sustenta. Então o que ele quis dizer ali, né, assim, arregace as mangas, se vire, faça as obras para que você tenha fé. Ou para que você mostre para o público que você tem fé. É muito contrário. Na verdade, ele está convolando, ele está adicionando o valor que Paulo fala nas suas cartas. Então, é impossível você ser cheio de Deus, você ser transformado pelo poder do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus não transcender através da sua vida. Pegando esse link que o Rafael está falando, até na passagem mesmo de Tiago, né? Parece que Tiago não está falando de questões soteriológicas, né? Ele está falando mesmo de questão de qualidade, né, Rafael? Qualidade da fé. Uma fé com qualidade, ele é uma fé que tem obras. Parece que essa linha, né, Sérgio, que ele está falando sobre, em termos de salvação, não é pelas obras, mas uma fé com qualidade, que é o dom de Deus nas nossas vidas. Pastor Pablo, as duas coisas não são divorciadas, né? A fé e obras não estão desconectadas. A gente é salvo pela fé para a prática das obras. Não, por isso não é impossível a gente dizer assim: eu sou salvo pela fé e ali eu estou salvo e não apresento nenhum fruto, não dou nada, não dou sinais de que uma transformação, de que a regeneração, o poder de Deus está na minha vida, né? Eu não dou essa demonstração. Então, assim, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer, para viver essas obras que a Bíblia diz, né, que foram nos preparadas de antemão em Cristo Jesus. Então nós temos que fazer obras, não tem jeito. Eu acho que essa questão que às vezes as pessoas não compreenderam e quer trazer um aspecto antagônico entre a fé e a obra, e não porque Tiago ele fala: olha, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Parece que ele está colocando um desafio entre o princípio da fé, da graça, e a manifestação da obra que o ser humano tem que fazer. Outro dia eu vi aquele pregador, fundador da igreja Crescendo em Graça, o Jesus Cristo Homem, que morreu? Não ressuscitou.
ele dizia que o livro de Tiago era um livro apócrifo, que era um livro que não deveria estar na Bíblia. Lutero também falou. Trazendo como um livro apócrifo, porque Tiago trazia esse aspecto da obra de forma contundente ali, Tiago mostrando e dizendo que Tiago estava colocando outro fundamento, contradizendo Paulo, porque Paulo vem, olha, não é pelas obras, porque para que ninguém se glorie, isso é princípio de Deus, é a essência de Deus, ninguém faz nada, nós não somos salvos pelas obras, as obras não nos salvam, e aí entra esse aspecto do merecimento. Só que isso desde pequeno já vem dentro de nós numa cultura. O pai fala assim, ó, vai lá, arruma sua cama que eu vou te dar um doce. Fica bonzinho o ano todinho, cumpre as tuas obrigações, tira boas notas, que no final do ano você vai ganhar uma bicicleta, ou vai ganhar um videogame. Então, às vezes as pessoas trazem isso para dentro da igreja, achando que as obras é que vai fazer ele agradar a Deus, é que Deus vai começar a diferenciar cristão dentro da igreja, e alguns querem fazer, aí entra aquele, eu acredito no julgamento dos galardões, no tribunal de Cristo, onde vai ser julgadas as obras, e alguns começam a querer fazer a obra por aparência, para querer ter recompensa, e não é esse princípio, é como o pastor Sérgio falou, a fé lhe traz, né, o pastor Rafael também, essa motivação de você ajudar o próximo, manifestar o amor de Cristo através de um princípio de fé. E a obra, ela é inerente à fé. A fé não são duas coisas, como muito bem colocou, não estão divorciadas e não são antagônicas. Elas andam de forma paralela. Então eu penso que a pessoa precisa praticar esse princípio de fé, entender que ele não é salvo porque é bom. Querido, você não é salvo porque jejua, você não é salvo porque ora, você não é salvo porque não fala palavrão. Você pode tentar buscar a maior santificação do mundo. Você vai continuar sendo pobre, miserável, pecador, que foi salvo pela graça e ação de Deus. Marcelo? Bom, foi falar de fé e obras e esquecemos um pouco da justificação. Bom, se pudéssemos classificar numa escala, diria que viria primeiro a justificação, acompanhada da fé, consequentemente das obras. Por quê? Para o ser humano crer em Deus, foi a fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, e a justificação é justamente isso, no termo jurídico. Nós fomos perdoados sem o merecimento. Graça, né? Favor dado por Deus ao homem de uma forma imerecida. Então, uma vez justificados, porém sem esse conhecimento, qual valia terá? Aí entra a fé. Nós, crendo no Senhor, pela fé, nós tomamos acesso a essa justificação, a esse perdão, a essa aceitação de Deus a um ser humano pecador. Que independente do que ele possa produzir, da mais categoria do padrão humano de bondade, não passe diante de Deus de um trapo de imundícia. Ou seja, não vai levar a lugar algum. Então vem a justificação. Aí eu, pela fé, agora eu creio que Jesus fez o que fez pela humanidade. Ele morreu pelos pecadores, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós que estávamos longe, agora pelo sangue de Jesus nos tornamos perto. Nós que éramos inimigos do concerto, agora nos tornamos amigos. Aí, consequentemente, a fé em nós vai produzir boas obras. Então, a partir desse resultado, dessa obra direta do Espírito Santo na vida daquele que crê, vai resultar em boas obras. Foi o que Jesus falou. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A gente poderia trocar. Assim resplandeça as vossas obras diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Amém. Vamos tentar entender um pouquinho então sobre essa justificação, né? Que eu acho que é interessante também a gente debruçar sobre esse assunto. Eu teria um ponto a acrescentar antes de eu chegar na justificação, que eu acredito que seja por conta da queda adâmica, o pecado natural. A mulher, Eva, tentou resolver as coisas por si própria. Né? O problema é que não é proibido, porque ali não era, você vai ter o conhecimento, ela foi seduzida por isso. Você consegue resolver as coisas por você mesmo. Isso está em toda a natureza do homem. Nós queremos fazer nossas coisas para galgar o resultado. A meritocracia profissional é fantástica. Tranquilo, isso aí é exato. Você teve mérito, você estudou, você alcançou seu espaço diante do mercado. Essa natureza, as pessoas tentam levar isso para dentro da igreja. Existe uma neurose eclesiástica muito grande, inclusive que é incitada por pastores. Uma fé operacional, porque muitas das frustrações que as pessoas têm em sociedade, elas tentam ter o seu local de destaque. Isso dentro de um hospital espiritual, digamos assim, de uma igreja. E aí você, fazendo muita coisa, você consegue chamar atenção para si e você tem um mérito. E essa indulgência, tipo uma indulgência, será que essa é influência também de uma igreja católica? Essa coisa da salvação pelas obras? Tanto é que ele na Reforma Protestante teve os 5 solas, né? Até para combater a salvação pelas obras. E é pela fé, pela graça
Mediante a fé que Efésios Não, fala. não só pelo Antigo Testamento também, que o Antigo Testamento vem todo o aspecto das obras, né? O sangue dos animais justificando o pecado. Então ia lá e sacrificava os animais. Só que muitas pessoas ainda estão lá no Velho Testamento, estão se esquecendo que o véu já se rasgou. Costuraram o véu. Estão tentando costurar o véu. Porque Deus lançou uma sentença lá no Jardim do Éden de morte e executou essa sentença lá na cruz do Calvário. E aí trouxe a graça sobre nós, favor imerecido. Então a meritocracia, ela é importante, mas no princípio da igreja e do evangelho, ela é nula, não existe. Estouramos um minutinho aqui, mas é porque o papo de justificação, né, é um papo